Pai do Senhor, sou missionário Céu Roberto. O tema dessa pregação é um só Espírito Santo, uma só unidade. Qual foi a igreja que se tornou pública só com um Espírito, só com uma forma de um batismo e uma unidade? É sobre isso que eu quero pregar. A Bíblia nos relata, a Bíblia nos ensina em Coríntios 1:10 que devemos ter uma unidade. O Espírito Santo que desceu, estava todos reunidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, esperando o Espírito Santo. E ali desce o Espírito Santo com uma só unidade. Atos Apóstolos 2, do 1 ao 4, você vai entender. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunido no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Um foco muito interessante, Atos Apóstolos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunido em Atos dos Apóstolos 1:14, estava no mesmo unidade. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Reunido, uma só unidade, esperando o Espírito Santo de uma só unidade. Atos dos Apóstolos 4:31. Olha só que interessante. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Atos Apóstolos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que era suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era em comum, exclusivamente na oração. Reunido em um só coração, em uma só fé, esperando o Paráclito. Aqui a igreja se tornou pública, sob ti, Pedro, edificarei minha igreja, uma só igreja, um único só corpo, uma forma de orar, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. É isso que essa geração não prega, é isso que essa geração não vive. Um só coração, reunido no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, esperando o Paráclito. E ali desce o Espírito Santo e as pessoas entendiam romano, grego, persa, egípcio, árabe, entendiam sua própria língua materna, para não ter divisão. E Cristo dá o pastoreio só para um, poderia dar o pastoreio para os 12, deu só para um. Por quê? Para não ter divisão. João 21, 15 e 17. E esse Espírito que desceu, em Efésios 4, 5 e 6. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, um só fé, um só batismo. Um só corpo. Cristo, Colossenses 1:18, é a cabeça de um só corpo. O Espírito Santo pertence a um só corpo. O Espírito Santo pertence só a uma unidade, uma fé, um mesmo Espírito só. Que a Santíssima Trindade é uma união, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Olha só que interessante. E as pessoas estão aí buscando desunião. Um funda uma igreja ABC, E, D, F, G, H, e fala que é a igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou. Não, meu irmão. O Espírito Santo, ele desceu só numa igreja onde tem unidade. Onde tem a cabeça. Colossenses 1:18 e Efésios 1:22. É só. Sujeitou a seus pés todas as coisas. Eu constituí o chefe supremo da igreja. Quem é o chefe supremo da igreja? Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja.
Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta. João 21, do 15 ao 17. Para pastorear os 12. 13 com o apóstolo Paulo, né? Matias sucedeu o lugar de Judas e o apóstolo Paulo, aliado dos apóstolos 9, teve a revelação de Jesus Cristo. Saulo, porque ele me persegue, converteu, foi batizado por Ananias, discípulos também. Começou a proclamar. Depois de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, 9, foi ser reconhecido por Pedro e Tiago, através de Barnabé. Só que interessante. Efésios vai nos ensinar, é um só corpo, é um só batismo, é uma só fé. Romanos 1,8, qual foi a fé que o apóstolo Paulo proclamou em Roma? E Jesus aparece, apóstolo Paulo, Atos Apóstolos 23:11, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora importa que dê em Roma. E o apóstolo Paulo, Coríntios 1:10, ele vai nos repreender divisão que mais tem hoje em dia. Romanos 1:10, ou Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja todos em pleno acordo e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Filipenses 2:2, Romanos 15:5. Vai nos ensinar o mesmo termo. Que o apóstolo Paulo, quando ele teve a revelação, Saulo, porque me persegue, o apóstolo Paulo deixa toda a sua imundícia e começa a proclamar, recebeu da glória em Gálatas 1:11-12. O evangelho pregado por mim não vem de homens, mas uma revelação. O evangelho que o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé pregava é o mesmo evangelho de unidade. Não tem outro evangelho diferente. Em Gálatas 1:7, irão pregar outro evangelho diferente. Ao contrário que nós estamos pregando, ao contrário que foram ensinados, que foram educados pela tradição. Tessalonicenses 2:15 e Tessalonicenses 3:6. Afastai daquele que não segue segundo a doutrina ou então a tradição. Afastai desses que não servem a Cristo. Romanos 16, 17, 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os. Estes tais não servem Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras adocicadas, enganos, linguagem, lisonja, engana os corações simples. Timóteo 4:1-2, espíritos zombeteiro, irão dar ouvido a espíritos zombeteiro. Segundo Timóteo 4:3-4, um evangelho de fábula, mestre apartando da verdade, mestre que não reconhece a igreja, irão fundar a igreja e apartarão da verdade. Coríntios 11:4, irão pregar outro Jesus diferente que nós pregamos, que nós anunciamos, Jesus sem tradição, Jesus sem a cruz, um Jesus sem intermédio, desliga, desliga, um Jesus que não envia ninguém, um Jesus que não dá pastoreio para ninguém. É esse Jesus que irão pregar hoje em dia. Interessante, Gálatas. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele dá uma analogia, ele dá uma aula, porque ele era dividido, que perseguia a igreja de Cristo. O ministério dele é exaltar a igreja, mostrar a tradição, mostrar a raiz de onde surgiu. Porque ele vivia um engano. Ele perseguia a igreja de Cristo. Ele perseguia Cristo. Ele perseguia a cabeça da igreja, que é Cristo. Ele perseguia os corpos de Cristo, o corpo da igreja, que são os apóstolos. Coríntios 12:12, Romanos 12:5. Corpo místico. São os apóstolos que fundaram, que edificaram. Quem fundou foi Cristo. Quem edificou foi os apóstolos através do Paráclito, do Espírito Santo. Aí a gente vê esses teólogos, esses historiadores pregando outro evangelho diferente. O que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Ó. Gálatas 1:11-12. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de homem.
humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Cristo. É só. Mateus 16, 17. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, tu és pedra sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E João 7, 14, ali o evangelho pregado, os judeus veem como esse cara tem conhecimento dessa escritura. Jesus fala, minha doutrina é minha, é da glória, é do alto. Para a gente entender. É só que o apóstolo Paulo vem falar, ó. 7, Galatão 7, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho está na sua igreja que foi edificada pelos primeiros cristãos. O outro evangelho surgiu depois, por aqueles que saiu dentro da igreja, que se revoltaram, que se rebelaram, como o franciscano Martinho Lutero, João Calvino, João Ferreira de Almeida, que era padre, que se corrompeu, que traduziu a Bíblia protestante, adulterando, tirando traço da história, mudando a Bíblia para criar suas heresias, para criar suas doutrinas. A verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho está na igreja. Cristo edificou. Não há dois evangelhos pregados, apenas pessoas que semeiam confusão e contenda. O verdadeiro evangelho está ali. Quem ele enviou, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Pedro, Tiago, João, etc. Não tem outro envio. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Aqueles que não foram enviados vão tentar de várias maneiras fundar a igreja, fundar conceito, fundar doutrina de homens. Mas a doutrina que o apóstolo Paulo estava pregando aqui não é de homens. Ele já conhecia a doutrina, os Pentateuco, etc. Ele deixou tudo e falou que aquilo ali tudo é esterco. A minha doutrina não é minha, é uma revelação da glória. Por isso que nós temos que pregar com revelação da glória, baseado na igreja, corpo, que é a igreja, o corpo místico da cabeça de Cristo. Se você se revolta contra a igreja, se afasta, você vai ser uma cabeça amputada. Cada das pessoas que você vê fundando igreja tem uma cabeça. Não é a cabeça de Cristo. Você pode ver para você. Uma é contra a outra. Pastor, ciclano, fulano, não é concorda com o outro fala. Um teólogo fulano, ciclano, não concorda com outro teólogo. A Bíblia fala só de uma unidade. A Bíblia fala só de um batismo. A Bíblia fala só de uma fé. A Bíblia fala só de uma igreja. A Bíblia fala só de um pastoreio. A Bíblia fala de sucessores. A Bíblia fala. Não sou eu quem está falando, meu irmão. Não estou usando nem a tradição. E a Bíblia diz para nós guardar a tradição. Em João 21, 24, 25, Jesus fez muitos milagres e prodígios que não estão escritos. Deixou a tradição. A igreja. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo repreende muito em Filipenses 2:2, em Coríntios 1:10, para a gente não possamos estar desunidade, um pensamento diferente do outro. Cada cabeça pensa diferente da outra. Cristo é a única cabeça. Se Cristo é a única cabeça, o pensamento é um. Por isso que desceu só um Espírito Santo. A Santíssima Trindade é só uma cabeça. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que o Espírito Santo sabe, Deus sabe. Que o Espírito Santo sabe, que o Cristo sabe, o Espírito Santo sabe. Que o Cristo sabe, Deus sabe. Não é três cabeças, é uma só cabeça. Cristo, Deus é a cabeça de Cristo, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça da mulher. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor. Santo, santo, santo.